Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Evangelho do Reino seja propagado. E amados, o Senhor quer falar ao seu coração. Queridos, hoje veremos aqui Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, no verso 11, que nos diz: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. E amados, é sobre isso que eu quero tratar nessa reflexão de hoje. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Amados, Paulo aqui chega ao ápice de um argumento quando ele declara: Cristo é tudo em todos. E amados, essa não é apenas uma bela expressão teológica, mas essa declaração é uma das mais profundas descrições da suficiência absoluta de Cristo em toda a obra de redenção. Pois, queridos, o apóstolo está ensinando que diante de Deus, tudo que o homem necessita para a salvação, preservação, como glorificação, se encontra plenamente na pessoa do Filho Cristo Jesus. E amados, Paulo afirma que não há mais grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre. Por quê? Porque essas distinções tão valorizadas pelos homens não possuem qualquer valor como fundamento para uma aceitação diante de Deus. E amados, nenhuma origem, posição social ou tradição religiosa ou um privilégio humano pode aproximar alguém do Senhor. Pois a única realidade que importa é estar unido a Cristo pela fé. E queridos, quando Paulo diz que Cristo é tudo, Paulo está declarando que Cristo é o princípio, o meio e o fim da salvação. Ou seja, amados, antes mesmo de buscarmos a Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos separados de Deus, filhos da ira como os demais, como nos diz as Escrituras. No entanto, queridos, foi Cristo que, por meio da sua graça soberana, quem nos deu vida. A regeneração, amados, ela não é resultado de uma decisão humana, mas a regeneração é resultado dessa ação poderosa do Espírito Santo que aplica a obra de Cristo ao coração dos pecadores. Portanto, amados, desde o primeiro despertar espiritual até a glória eterna, tudo procede de Cristo. Cristo é nossa eleição, porque fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Cristo também, amados, é nossa redenção, porque o seu sangue pagou integralmente a nossa dívida, que era infinita, diante de um Deus justo. Cristo também é nossa justificação, porque a sua perfeita obediência nos é imputada.
Cristo também, amados, é nossa reconciliação, porque removeu aquela barreira de inimizade que existia entre nós, os outros, como também entre nós e Deus. Cristo também é nossa adoção, porque somente por meio dele somos recebidos pelo Deus Pai como filhos. Bendito seja Deus! Mas Paulo, amados, não limita essa verdade ao início da vida cristã. Ou seja, queridos, Cristo não é apenas o Salvador que nos resgata. Cristo, amados, é aquele que nos sustenta diariamente. A santificação, amados, não acontece porque acrescentamos algo à obra de Cristo. Mas a santificação é devido à vida perfeita de Cristo que opera continuamente na nossa nova vida. É verdade, amados, que somos chamados à vigilância, somos chamados à oração, somos chamados também à obediência, à perseverança. Contudo, amados, entendam, essas coisas não complementam a obra de Cristo, nem fornecem aquilo que a sua graça não consegue realizar. Amados, isso é maravilhoso, bendito seja Deus, porque essas coisas, a vigilância, a oração, a perseverança, são frutos da própria atuação da vida de Cristo em nós, por meio do seu Espírito que habita na igreja. Ou seja, até mesmo a nossa perseverança encontra o seu fundamento em Cristo. Permanecemos firmes porque Cristo nos sustenta. Lutamos contra o pecado porque Cristo opera em nós. Crescemos na graça, no conhecimento, na santidade, porque a sua vida é comunicada ao seu povo. Sendo assim, amados, todavia, a nossa segurança não repousa na força da nossa mão segurando a Cristo, mas a nossa segurança repousa na força da mão de Cristo que segura você, a mim. Por isso, queridos, Cristo é tudo em todos. Toda a glória humana é excluída. O orgulho religioso é destruído. Por quê? Porque não há espaço para pensar que contribuímos com uma parte da salvação enquanto Cristo contribui em outra. Não existe isso. O Evangelho, amados, não é uma parceria entre a graça divina e o mérito humano. Senhor, eu te ajudo numa parte, o Senhor faz a outra. Não, isso não existe. Cristo não é 90% salvação e o homem os outros 10% restante. Não, queridos. Cristo é 100% suficiente. Cristo é tudo em todos. Tudo vem dele, por meio dele e para a glória dele. Além disso também, amados, podemos destacar que Paulo afirma que Cristo é tudo em todos. Ou seja, todos os verdadeiros crentes participam igualmente da mesma vida espiritual. Por quê? Porque o Cristo que habita o mais simples dos santos é o mesmo Cristo que habita no mais maduro dos servos de Deus, digamos assim, né? Não há um mais justificado do que o outro. Não existem categorias superiores ou inferiores
dentro do reino de Deus. No corpo de Cristo, todos somos um em Cristo. As diferenças que tanto exaltam os homens desaparecem diante da união com Cristo glorificado, com Cristo crucificado. A igreja, amados, é uma porque possui um único Salvador, uma única justiça, uma única esperança e uma única vida em Cristo. Cristo é tudo em todos. O valor do crente não está em sua cultura, nacionalidade, posição social ou conhecimento intelectual ou realizações, mas em sua união com Cristo. Cristo é tudo em todos. Aos pés da cruz, amados, todos somos igualmente necessitados da graça e igualmente dependentes da misericórdia divina. Quando Paulo declara Cristo é tudo em todos, Paulo está nos ensinando que Cristo é a totalidade da nossa redenção. Cristo é tudo em todos. Sendo assim, Cristo é a nossa regeneração. Cristo é a nossa fé, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa santificação, Cristo é a nossa perseverança, Cristo é a nossa esperança futura. Cristo é tudo em todos. Ou seja, amados, bendito seja Deus, nada possuímos que não tenha sido recebido dele. Nada acrescentamos à sua obra perfeita. Nada podemos reivindicar como mérito próprio. Cristo é tudo em todos. E em primeiro lugar, Cristo é tudo na regeneração e na salvação. Porque se hoje cremos, porque Deus nos deu vida em Cristo. A nossa conversão não começou na nossa vontade, mas a nossa conversão começou na graça soberana de Deus, e sendo assim, toda a glória pertence a Cristo. E em segundo lugar, eu posso destacar também que Cristo é tudo na santificação, como também na perseverança. Oramos, lutamos, vigiamos, obedecemos, mas essas práticas não sustentam Cristo. Ou seja, é Cristo quem sustenta essa prática em nós. A perseverança da igreja não é a causa da segurança da igreja, mas é o fruto da fidelidade daquele que prometeu guardar os seus até a consumação dos séculos. Bendito seja Deus. Em terceiro lugar, para finalizar, Cristo é tudo na identidade da unidade da igreja. Ou seja, amados, não somos definidos por nossa posição social, conhecimento intelectual, cultura ou história pessoal. Somos definidos por Cristo, porque Cristo é tudo em todos. É porque Cristo habita em todos os seus. Toda arrogância, comparação, sentimento de superioridade devem morrer diante da cruz. Então, esse verso, Cristo é tudo em todos, destrói toda a confiança humana e exalta a suficiência absoluta de Cristo. O pecador, amados, nada traz em suas mãos. Tudo pecador recebe da graça. O crente não possui nada para se gloriar. O crente encontra tudo em Cristo. Desde a regeneração até a glorificação.
Desde o primeiro passo da fé até a entrada na eternidade. A realidade permanece a mesma. Cristo é tudo. Tudo que necessitamos está nele. Tudo que somos procede dele. Tudo que esperamos se encontra nele. E porque Cristo é tudo, toda glória, toda honra, toda exaltação, todo louvor pertence exclusivamente a ele. Por isso, Cristo é tudo em todos. Amém? Curva a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, bendito seja o Senhor. Quanta graça, quanta misericórdia. Que a tua palavra encha corações, traga restauração, que a tua palavra traga vida. O teu nome seja glorificado na vida e na casa deste irmão, desta irmã. Pois eu te engrandeço, Pai, por esse dia, por tua misericórdia, porque Cristo é tudo em todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.